Agora abrindo o nosso quadro de hoje, Animais da Cidade, com a participação de Eliomar Russi. Bom dia, Mazinho. Ô Jorge, bom dia especial a você, a todos os amigos ouvintes da nossa querida Rádio Itaberá. Hoje com convidado, né, Mazinho? É isso aí, hoje está conosco aqui, então estreando, né, esse nosso quadro. Falamos na semana passada exatamente de como é que funcionará a dinâmica, então daqui por diante, semanalmente, teremos aí convidados, né, envolvidos com a causa animal, envolvidos com o bem-estar dos animais. Então, profissionais, sejam eles médicos veterinários ou mesmo voluntários da causa, membros de ONGs, pessoas da sociedade em geral que tenham uma proximidade também com a causa. Acima de tudo, Jorge, pessoas de referência. Acho que isso é muito importante para dar o bom exemplo acima de tudo. E hoje nós estaremos muito bem, com certeza, porque está aqui conosco o médico veterinário André Della Justina. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, bom dia, Mazinho, bom dia, Jorge, ouvintes. Prazer estar aqui, gostei da abertura já, né, que é um ponto importante a ser tocado. Todo dia, se puder tocar nesse assunto na cidade, vai ser interessante, porque tem muita coisa para mexer, né? E eu quero só cumprimentar a Camila também, viu, Jorge? Cumprimentar que a esposa do André está aqui conosco também, né? Agradecer ela pela presença. Tá certo. Hoje o nosso tema é atendimento médico veterinário a domicílio, uma modalidade que veio para ficar. Mas vamos começar explicando como é que funciona esse atendimento, doutor. É interessante que pouca gente sabe que existe realmente esse atendimento. Eu mesmo trabalhei 10 anos dentro de clínicas e dentro das próprias clínicas pouco veterinário quer sair para se prestar a fazer esse tipo de atendimento. Mas hoje, pensando em como está a dinâmica dos animais com as pessoas dentro de casa, os gatos, é muito interessante que o veterinário possa ir até a casa da pessoa, entender toda a dinâmica, porque é diferente você enxergar o ambiente em que aquele animal está inserido, a rotina dele, a rotina do espaço, dos vizinhos, né, das folhagens que tem ali, do piso, se é liso, se não é liso, da rotina da família junto àquele animal, onde fica o comedouro, pega sol, não pega sol, né? Ele está sentado num lugar úmido, ele está preso em corrente. Todas essas informações a gente perde dentro de um consultório, ou depende que o tutor seja totalmente sincero, que muitas vezes a gente sabe que não é, para se poupar de uma situação constrangedora. Ao domicílio não. A gente consegue enxergar, óbvio que sem o julgamento crítico, mas com o julgamento médico, né? De ir lá entender que a situação pode estar correlacionada com algo que iria passar batido dentro de um consultório. Então, por essa dinâmica, é muito interessante que pessoas possam estar se dispondo a ir até lá, sair do ar-condicionado um pouco, sair da frente do computador um pouco, da comodidade que é dentro de uma clínica para o atendimento, e ir para campo, que é uma realidade um pouco mais nua e crua, mas que é possível fazer um trabalho bem legal, né? Iniciei, já tem 6 anos aí em Blumenau, e eu vi que veio bastante gente atrás já, né, seguindo na mesma lógica, entendeu que era importante fazer, e hoje, graças a Deus, a gente tem bastante gente aí que está se dispondo a fazer isso. E há muitos fatos curiosos, por exemplo, doutor, que o senhor encontra, muitos casos assim que chamam a atenção? Muitos. Tem casos que é até difícil, complicado falar no ar, de tão interessante ou às vezes pessoal, né? Mas uma coisa que chama bastante atenção é que na realidade do dia a dia a gente percebe que dentro de um consultório, quando chega uma família com um animal, você vê a situação de saúde dele ali, tenta resolver aquele período, aquele momento, aquela situação. Na casa você tenta resolver a realidade toda da família, que é muito diferente, né? Você leva em consideração o espaço físico que eles têm ali, né? A dinâmica do bairro, né? Às vezes é um cão que ele está preso em corrente, mas porque não tem realmente como prender ele numa cerca, e aí você tenta entender se passar um cabo de aço, se não passar um cabo de aço, um piso que é liso, tal. Situações de maus tratos, infelizmente, a gente já consegue chegar a identificar, né? Situações onde há humanização extrema do animal, né, que é um cão, um gato, eles são animais diferentes da gente, eles têm necessidades diferentes, e tem pessoas que meio que não entendem isso hoje em dia. Essa é uma situação para a gente bater também, né? A humanização do animal não é bom nem para ele, nem para o tutor, né? Então são bastante situações bem diferentes de um consultório, muitas vezes, que você entende o ponto específico da saúde daquele momento, né? Jorge, esse tema ele é muito importante, porque ele traz essa clareza. Eu me lembro muito na época de implantação do CPA, de toda essa parte desses atendimentos em loco, e nós começamos isso em Blumenau, pelo poder público,
O que mais me arrepiava era a casa murada, a casa que você não tem acesso da rua visualmente, porque realmente quando você adentra, e não estou aqui generalizando, mas tem situações terríveis, literalmente, porque na rua ninguém está vendo nada. E aí o médico veterinário, é evidente, com a experiência que ele possui, com a expertise que ele possui, por mais que a pessoa queira mascarar naquele primeiro momento, criar ali um ambiente como se fosse um ambiente normal, dentro daquilo que deveria estar preconizado, ele consegue acompanhar e perceber que ali tem toda uma maquiagem, que aquilo não é desta forma. E aí ele vai conjugando com os próprios animais, com a condição que o animal está, né, André? Porque nem tudo é doença, nem tudo é proveniente de alguma coisa que vai trazer uma enfermidade por uma bactéria, por algo que de fato possa vir a ocorrer por ser um organismo vivo. Agora, muito é provocado pela própria forma com que esse animal está sendo tratado dentro do lar, né? Perfeito, mas a gente chama de manejo, né? Toda essa pré-cuidado que o animal tem que ter, o básico, a alimentação, água. Exemplo, eu já cheguei em casa que o pote de água estava com verde, de limo. Né? E aí o animal não bebe muita água. Ele fala, não gosta muito de beber água, tá? Mas nesse pote, claro que não vai gostar. Eu já cheguei a pegar o pote e lavar, me dispor, daqui tem um tanque aqui que eu vou lavar. E sai a água esverdeada e fala, como é que você quer que o animal... Quando chega para nós num ambiente diferente, você não tem essa noção. Né? Mas aconteceu há pouco tempo atrás de eu ir atender numa fábrica, um cão, e no vizinho da fábrica havia um cão preso numa corrente de 0,5 metro, que ficava numa sacada, ele estava amarrado no pilar da sacada. E com todos os funcionários que eu falei, eu procurei vários funcionários ali daquela empresa que viam esse animal durante o dia. Eu perguntava, como é que é a rotina desse animal? Como é que ele está? Todos tiveram a mesma reação quando eu perguntei. Que foi, putz, a vida, nem quero falar disso daí. De pena que tinha daquele animal, porque fazia chuva, fazia sol, a pessoa entrava dentro de casa, tinha um gato dentro de casa, isso todos os funcionários me contando. Tem um gato lá dentro, eles ficam com o gato, e o cão ali fora é completamente negligenciado. Então eu tentei contato, fui lá na casa, não tinha ninguém, eu denunciei, o CEPRAD foi lá, deu um prazo de 10 dias para eles regularizar a situação, ou seja, eles identificaram realmente um problema ali. E no dia seguinte esse animal sumiu. Ainda não tive a resposta, estou aguardando, esse caso está em andamento, mas são situações que a gente vê, e nesse caso eu vi no vizinho, né? E até o próprio pessoal da firma já sofria com essa situação de acompanhar, mas ninguém havia tomado a iniciativa de fazer uma denúncia. Isso a gente vai fazendo esse trabalho formiguinha de avisando, olha, se teu vizinho está tendo um problema, se você sabe aquela pessoa judia, denuncia. Né? Hoje em dia a gente tem bastante canal e já tem como ir atrás e está começando a mudar essa situação. Agora, se me permite, por favor, Mazinho, doutor, por favor, essas coisas que acontecem, né, é porque as pessoas são más mesmo com os animais, ou falta orientação, ou é cultural? Porque eu me lembro, meu nono, por exemplo, a minha avó, meus tios mais velhos, eles tinham uma maneira de tratar animais, né? Animal na época deles não é como é hoje, né? Tratar dentro de casa, animal não entrava dentro de casa de jeito nenhum. Né? Isso é o quê? Na opinião do senhor e pelos contatos, né, dessas situações que o senhor viu? Sim. Boa parte é cultural, realmente, no sentido de... Tem mudado muito de pouco tempo para trás para cá essa dinâmica de relacionamento entre um animal e o ser humano. Mudou realmente. Né? Porém, os maus tratos naquela época eram maus tratos e hoje em dia também. Que seria o quê? Você privar o animal das liberdades dele ou gerar algum tipo de sofrimento pela tua atuação. Né? Vou prender ele nessa corrente aqui de 0,5 metro e ele que se vire aí, faça sol, faça chuva. Então, qualquer um que tem um pouco de empatia chega ali, você vê, é só se colocar, eu queria estar nessa situação. Ah, mas é um cachorro. Mas o cachorro ele é um ser senciente. Ele tem dores, ele tem saudade, ele tem sentimentos como saudade. Isso não precisa nem comprovar cientificamente. Qualquer um que tem um cachorro fica o dia fora de casa, quando volta para casa você entende o que é saudade. Tem gente que fica 3, 4 dias viajando e o cão não se alimenta. Por que ele não se alimenta? Porque ele está aguardando o seu dono, isso é saudade. Então o cão, né, e o gato também, ele tem essa que são os principais, né, pets que a gente tem hoje, eles são seres sencientes, eles têm além da sua necessidade básica ali, fisiológica, alimentar, cocô, xixi, tomar água, eles têm sentimentos que são próximos ao nosso, e isso quando você começa a colocar na balança de um tipo de tratamento, você começa a entender o que deveria, o que já se é aceitável ou não é. Obviamente que antigamente, igual o Jorge muito bem comentou, o pessoal que é mais antigo, ele vem de uma cultura e de um aprendizado
completamente diferente. A gente tem que dar uma certa margem para essas pessoas que não se muda a cabeça assim de uma hora para outra. E isso vai passando de geração, Vai né, doutor? passando, Tem que entender isso também. Mas a gente já tem condições, e hoje é o que tem acontecido, de fazer essa troca sistemática de toda uma lógica do sistema da população em geral. Né? Assim, por exemplo, né, meu avô sempre criou na corrente pertinho e dava só a sobra de polenta. Hoje em dia, isso a gente sabe que não é aceitável pelas condições das liberdades básicas. Mas eu sempre fiz assim, agora não dá mais. Então, ou você não tem um animal, porque não tem essas condições, né? Ou se quer ter um animal, se adequa ao que hoje é orientado. Como tudo, né? Antigamente, se você for ver questão de melhora da sociedade num quadro geral, a gente tem muita coisa mudou. Hoje em dia a gente fala preconceito, bullying, tem tanto tema sendo debatido que era de um jeito e que hoje é diferente. Não estou dizendo que é para melhor ou para pior, mas as coisas vão mudando e a gente precisa ir mudando. Né? Eu vejo que muita coisa mudou, muita coisa evoluiu e pouco se educou para isso. Isso, exatamente. Isso eu falo de trânsito, causas animais, meio ambiente, né? O senhor vê muita mudança, muita alteração, muita cobrança, muita fiscalização, pouquíssima educação. Exatamente. Não sei se vocês concordam comigo. Não, por aí sim, Jorge. Eu queria só resgatar a questão da comida ali, porque isso é um outro clássico. A pessoa... Aí, André, e tu me complementa ali, por favor. Mas aí, Jorge, a pessoa vai dar o resto do almoço para o cachorro, pegando essa questão mais antiga, que talvez seja ainda mais utilizada atualmente das práticas antigas. Aí chega a noite, e nós vivemos uma região extremamente quente, essa comida azeda. Então, quando ele chegar lá, porventura, no final do dia, a pessoa vai dizer, mas olha, doutor, eu dou carne para ele, eu dou arroz, eu dou... Só que vai ver que estado que está aquela comida. Muito frequente. Entendeu? Além de estar prejudicando o animal comendo aquela comida estragada, ele evidentemente também não vai comer muito daquilo ali, porque ele também vai chegar num ponto que não vai mais conseguir. Então, não é isso? Exato, seja, perfeito. Mas perfeito. Na cabeça da pessoa, pô, olha o tipo de comida que eu dou. Aqui eu como, eu dou ao meu animal. Exato. Até complementando a pergunta do Jorge com relação ao cultural e tal, a gente sabe que isso, quando a gente vê um problema dessa magnitude, né, que a pessoa está colocando qualquer coisa, está deixando água e tal, a gente sabe que o problema está se refletindo no animal, mas é uma questão da família em si. Hoje eu trabalho junto ao poder público também para poder entender mais, ampliar um pouco o horizonte, não ver a situação do cão e resolver, ou do gato e resolver a situação dele, mas de toda a família e de todo aquele ambiente. E a gente percebe que é um reflexo de como o autocuidado, a autopercepção, a psicologia de toda uma família vai no cão. Então, às vezes você vai lá e vê que ele está preso com a comida, né, ruim e tal, você começa a conversar com a família e você vê uma desestrutura gigantesca. Né? E isso é muito interessante no sentido de, se a gente tem essa régua, essa maneira de você identificar, e isso a gente sabe muito bem, inclusive por artigos, por trabalho, por estatística, que pessoas que fazem mal para os animais deliberadamente, eu vou lá e gosto de enforcar um gato, porque eu acho legal ver ele fazendo isso. A gente viu agora recentemente uma menina que tacou fogo num gato, o gato saiu correndo pela casa, pegou fogo na casa e ela achou aquilo divertido, fazendo isso para mostrar num vídeo na internet. Ela tem 13 anos. Essa menina com 13 anos, ela precisa urgentemente ser acompanhada por psicólogo, pedagogo, psiquiatra. Né? O poder público tem que ficar de olho nela, porque ela fez isso agora com 13 anos com o animal. A chance matemática e estatística de que ela se torne um problema social maior é muito grande. Então a gente tem essa régua com os animais, e ali é uma situação bem interessante para você começar a trabalhar no âmbito da família e de toda a parte social, para ajudar não só aquele animal, mas também o animal, mas pegar isso como um ponto de referência para ajudar toda aquela situação. Às vezes o animal está comendo só comida azeda porque a pessoa também não está comendo direito. Né? Tentar fazer com que só o animal coma bem e a família não, também não é de praxe. Então e o poder público, eu sei que muitos vê assim também. Né? A vereadora Cristiane agora, estou trabalhando com ela tem conversado muito comigo nesses âmbitos, é de entender a causa social de toda a família, de todo o contexto, e resolver aquela situação como um todo. Né? E assim, Jorge, eu acho que um ponto muito importante também é a questão da inércia, tá? Ou seja, a família, aquela pessoa, não, eu não me envolvo com o animal, eu não faço mal para ele, mas ele vê que os maus tratos estão sendo cometidos e ele não se envolve. Não, o cachorro é do fulano, eu não tenho nada, cansei de pegar abordagem assim na residência. De quem que é o animal? O animal é do fulano. Eu sou só parente, mas eu não tenho nada a ver com o animal. Mas você está vendo que o animal está padecendo, que ele está com um problema seríssimo de saúde. Não, mas eu não tenho nada a ver com o animal. Eu não tenho. Você tem a ver sim com o animal.
Isso é uma questão de um crime indiretamente sendo cometido, ou seja, você está sendo passivo e a tua passividade está trazendo prejuízo a esse animal. Você pode exatamente tomar providências. Já que a pessoa que é tutora não está fazendo, é evidente que ela já incorre num crime, mas você está sendo exatamente uma testemunha de toda essa crueldade e está inerte à situação. Quando não cúmplice, né? Quando não cúmplice. E aí, transferindo, pegando a tua fala, André, é a mesma pessoa que amanhã depois na rua também tiver uma pessoa passando mal, alguma situação que precisa acudir. Não, eu vou passar e fazer de conta que eu não vi porque não quero me envolver com esse tipo de prática. Quer dizer, são vidas. Então você vai tendo um hábito gelado, um hábito frio e deixando, evidentemente, o pior solidificar. Então, em residências isso é muito comum. Eu sempre tenho dito, André, a família tem que adotar o animal. Não se dá de presente. Exato. Né? E, evidentemente, não tem aquela história, é teu e tu vai... Eu tô pegando o animal. O pai fala para a filha, para o filho, muitas vezes, ó, eu vou pegar, mas tu vai cuidar. Não vai ter cuidado por parte do filho, geralmente. O pai vai ter que assumir essa responsabilidade e aí muitas vezes sobra para alguém especial que não estava nem no meio da conversa. Mas são vários que poderiam estar zelando, né? Muito caso assim. O pai, inclusive, volta e meia, eu vou atender ele e fala, mas esse cachorro é do meu filho. Cadê seu filho? Ah, ele se mudou, foi para faculdade, casou. Fala, então não é do seu filho, é seu? Né? Ah, não, mas é que era dele, ele que quis. Fala, um filho não pode determinar que quer e o pai que é o responsável por ele fala, não, mas foi ele que quis. É, a tutela e quem tem que tomar essa decisão você sabe que vai ficar para ti. Né? E é muito comum. Eu estava, antes de vir para cá, conversando agora com o pessoal que relatou exatamente essa situação. A filha de 16 anos passou na frente do pet shop, chorou e pediu um cachorrinho para a mãe, que comprou um cachorro de R$ 2.100. Mas ela não queria muito o cachorro, é porque a filha estava chorando. Mas será que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 5 anos, ela vai estar com o mesmo empenho e vontade de cuidar, 16 anos? Vai para a faculdade, passou lá para fazer federal em Florianópolis, né? Como é que vai ficar? Há quem diga, doutor, que a gente se apega depois. Exato, pode também. Eu espero que se apegue, mas o apego emocional nem sempre se reverte em responsabilidade. Agora, Jorge, antes de finalizar nosso papo, só para ver o lado positivo dessa questão da visita também, porque parece que só vai para fiscalizar e não. Imagina, o deslocamento desses animais, a dificuldade, você tem animais extremamente vorazes, a pessoa tem dificuldade nesse manejo, o transporte dentro do carro, mesmo os animais normais, vamos dizer assim, tranquilos, né? Gato, belo exemplo. Gato é fantástico. Como é que vamos transportar dentro do carro, enfim, as dificuldades tanto na questão do manuseio, quanto até às vezes da própria questão dos pelos que acaba soltando no banco do carro. Então a pessoa às vezes deixa de levar a uma clínica que deveria, né? Toda a parte, evidentemente, até mesmo da doença que já possui o animal. Poxa, e agora? Como é que eu faço para fazer esse manuseio corretamente? Enfim, quer dizer, você abrevia uma série de dificuldades com o profissional médico veterinário, como o André falou, saindo do seu consultório, saindo do ar-condicionado e indo ao encontro do cidadão. Então, agiliza, dá um atendimento mais confortante. Claro que às vezes, né, André, vai ter que internar, vai ter que sair. Mas passa por essa avaliação na residência. Isso é importante dizer. O que eu consigo fazer em domicílio? Né? Tem gente que acha que não, ele vai vir aqui, mas não tem muito o que fazer. Basicamente, tudo que é feito dentro de um consultório ou num ambulatório é possível fazer em domicílio, contanto que o profissional esteja bem preparado e equipado. O que não é possível fazer em domicílio? Cirurgias, né? E a parte de internamento. Então, precisou internar o animal, precisa todo um monitoramento, precisa, né, ajustar terapias no meio do caminho. Então, o internamento, que a gente chama de terapia intensiva, não é possível ser feito em domicílio. Cirurgias, obviamente, cirurgias complexas, principalmente, a gente depende de um centro cirúrgico, de um anestesista, de um ambiente esterilizado, então não tem como. Tem gente, né, pode ter ouvido falar, o veterinário veio aqui e castrou. Não é, né, prudente, não é correto. Agora, o veterinário veio aqui e suturou um corte, deu 2 pontos com uma anestesia local, né, o veterinário veio aqui e tirou uma verruguinha ali, meu animal super tranquilo e tal. Isso aí são coisas que se faz, inclusive, ambulatorialmente. Então saiu. Dá para fazer em casa também. Saiu. E isso encarece muito essa visita a domicílio? Não, pelo contrário. O preço, pensando em deslocamento, né, pensando em tempo que você vai perder muitas vezes em estacionamento, em esperar e questão de valores em si, de final, não chega a ter essa disparidade e tal. Claro que há profissionais e como toda a relação de comércio, né, vai ter uns que o barato sai caro, vai ter outros que saiu mais barato do que deveria.
Existe uma unidade móvel bom, eu não sei, não conheço, não entendo muito, né? Posso fazer aqui uma pergunta meio boba, mas existe alguma unidade móvel de atendimento, algo nesse sentido, assim, que possa ser em caso emergencial? Jorge, nenhuma pergunta boba. SOS, bichinho. Perfeito. Em Blumenau, acho que até o Mazinho vai poder falar com muito mais propriedade, porque ele foi o criador do CEPREAD. Poder público, né, para falar em poder público e dessa SOS, unidade móvel, o Mazinho é o cara. No particular, no privado, a gente, como deveria ter, ainda não tem. Né? Tem esse serviço de atendimento domiciliar e hospitais que se deslocam, mas tem que fazer o deslocamento até o hospital. Né? Mas no poder existiria campo para isso, para fazer esse tipo... No privado, vamos Blumenau, falar, né? Existiria campo para isso, mercado para isso? Existe campo, mas assim, a grande questão é, se o poder público não assumir a parte pública, vai sobrar para o privado toda a situação pública. Um exemplo muito fácil, né? Via Expressa, BR... Diariamente tem animais sendo atropelados, animais que ninguém sabe de quem é. E essa demanda, a gente como veterinário particular, já acaba absorvendo muito. Se você coloca um SOS e o poder público não vai até lá, o dia inteiro as chamadas serão de animais que ninguém se responsabiliza. Nem dos cuidados, do pós-atendimento e tal, e nem da parte financeira. Então, você colocar um SOS é um risco enorme da demanda ser suprida por uma questão de animais... errantes, né, animais de rua, e aí que entra a grande dificuldade. Se você colocar um serviço de SOS, ou você tem uma parceria com o poder público para poder atender esses animais que teoricamente não tem tutela, né, ou você vai ter uma grande dificuldade de conseguir triar, porque até então alguém liga para você e chama, olha, tem um animal aqui na rua X, né, preciso que você venha. É difícil você falar, quem que vai se responsabilizar, quem que vai, né, vai lá, arcar com o financeiro, vai assinar as documentações que precisa, tal. Então tem essa dificuldade, sim. Mas há sim, com certeza, um grande espaço ainda. Então, resumindo, a falha do Estado evita avanços nesse sentido. Exatamente. E uma pena isso, tá, Jorge? Porque vamos lembrar lá atrás, né, por ser um Mazinho, mas nós inauguramos na época o CEPREAD e o CEPREAD móvel. Os dois foram juntos inaugurados. Justamente por quê? Porque lá atrás já se enxergava que esta demanda, eu estou falando do ano de 2013, esta demanda já era necessária. Então nós estamos em 2023, passaram-se 10 anos e nós regredimos nessa parte, porque já não existe há muito tempo o CEPREAD móvel, muito tempo. Então não tenha dúvida, quem é que vai investir numa unidade privada para poder ser chamado, você vai se deslocar, vai chegar até lá, você vai ver que o cão não é da pessoa, ele é público, e aí a pessoa vai dizer, não, eu só te chamei porque não tinha outra saída e tal. E aí a pessoa vai, evidentemente, começar daqui a pouco a desistir do serviço, porque ela não vai dar conta da demanda. Se as clínicas, Jorge, já têm dificuldade, porque as pessoas acabam recorrendo, em última instância, exatamente a uma clínica particular por não saberem o que fazer, você imagina uma unidade móvel que, evidentemente, é uma necessidade extrema. Então nós temos aqui que avançar, André, isso é muito importante. São lutas que nós precisamos continuar batendo na tecla, porque não é possível regredirmos e aí atrapalharmos, inclusive, entre aspas, a iniciativa privada. Pelo contrário, as duas juntas, olha que trabalho maravilhoso que poderia ser feito e Blumenau sendo referência mais uma vez até para o país. Parcerias, tá, e tem assim, São Paulo, né, estados que tem cidades maiores, com portos maiores, Curitiba tem já, né, esse serviço de ambulância público, privado, parceria público-privado. E aqui, na verdade, em Blumenau tem potencial para ter, mas a gente ainda precisa avançar, igual muito bem disse o Mazinho, porque eu fazendo atendimento domiciliar, por exemplo, eu já vejo essa demanda muito grande. Né? E obviamente que eu não vou fechar os olhos para me liga lá, tem um animal atropelado aqui, atendi essa semana um que... enfim, vai ter que até amputar a pata e é difícil. Quem me chamou não tem nada a ver com o animal, também não tem obrigação legal e nem, né, não é tutela dela, mas está tentando ajudar. Aí junta-se, cada caso é uma junção de força-tarefa de pessoas para tentar ajudar, sendo que, né, a gente vê isso todos os dias e tem que haver uma centralização e um pensamento como cidade nessa direção. E aí quando a gente falou na inércia de algumas pessoas, louvar estas é o contrário, aquela que não tem nada a ver com nada, nada com nada. Mas ela para o tempo dela para se envolver com o problema e ela vai lá e tenta chamar ajuda, o apoio. Ela sabe que vai ter uma cobrança financeira porque é particular, mas ela vai fazer uma vaquinha, ela vai se movimentar. Esses são os anjos de plantão. Graças a Deus. Se não existissem essas pessoas, Jorge, o caos era total. Já era caos total, perfeito. Tá certo. Vamos fechando aqui Animais na Cidade, edição desta terça-feira. Lembrando que toda terça-feira às 11h30 da manhã a gente vai estar aqui falando de causas animais. Obrigado, doutor, pela participação. Ótima semana. Bom, vai ter feriadão?
Mais ou menos. Esperamos entendi. Mas não é Vasco. Não. Então vai ter um bom feriadão. Mazinho, obrigado pela participação, ótimo dia. Agradecer mais uma vez e estaremos muito bem com o André aqui, com certeza, com muita qualidade. E esses serão os convidados, é desse naipe, com certeza, para o bem, evidentemente, de todos e a causa animal sempre como prioridade. Obrigado a você, a Camila que esteve aqui conosco também. Um abraço especial ao ouvinte da nossa querida Rádio Itaberá. Animais da Cidade volta na próxima terça-feira, aqui às 11h30 da manhã. Eliomar Russi, o Mazinho, protetor de animais, trazendo aqui mais informações pra gente.